Sabe qual é o melhor momento para se viver o seu melhor? É agora, em que você acorda, está vivo, tem oportunidade de reparar os erros e buscar ser a melhor versão da sua vida. Portanto, melhor dia. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Melhor dia, Regina Barbosa, melhor dia, Cristiane Luiza. Vamos lá, vamos bater um papo. Deixa eu falar do tema. Não viva com a frustração dos outros. Não viva com a frustração dos outros. Antes, quero lhe dar muito boas-vindas, desejar que você tenha superado momentos difíceis de ontem, porque hoje já é. Bem, quando eu digo não viver com a frustração dos outros, é que outras pessoas criaram expectativas, não foram realizadas, gostavam tanto de fazer aquilo, não realizaram, e quer que você viva as expectativas e vontade deles não realizadas. Ele se frustrou, não conseguiu e quer que você viva a frustração dele. Vou dar um exemplo. Meu pai queria que eu fosse médico. Essa era uma vontade dele para a minha vida. Ser médico é bom? É, mas eu não tinha vocação nem recursos financeiros para pagar uma faculdade de medicina. Se eu conseguisse o recurso, ainda assim, eu também seria uma pessoa frustrada. Porque não é um diploma na parede que faz um médico, é a vocação em atender vidas. O meu pai, na verdade, ele queria que eu fosse médico, porque ele não conseguiu ser um médico que era a vontade do pai dele. Veja a cadeia de problemas que isto causa. O pai dele queria que ele fosse médico. Meu pai não foi médico e se tornou uma pessoa frustrada porque não atendeu o desejo do pai dele. Viveu doente, teve 3 AVC, vivia com dores na coluna, ia ao médico, não conseguia diagnosticar. Ele desenvolveu a chamada doença psicossomática, uma doença emocional, com raiz nas emoções. Haja visto que o AVC foi provocado por essas emoções. Então ele, frustrado e incapacitado de querer realizar uma vontade do pai dele, frustrado diante da vida, quando teve um filho, que é esse que vos fala, queria que eu vivesse a frustração dele, para que ele visse realizado em mim aquilo que ele não conseguiu fazer. Só que eu não vou viver a frustração dele, senão eu vou desenvolver outras doenças psicossomáticas. Eu sei que várias pessoas que me ouvem nesta manhã já disse: poxa, mas era o sonho da minha mãe. Ela queria tanto que eu botasse aqui um ladrilho preto com umas faixas rosas. Era o sonho da minha mãe. Ora, se era o sonho da sua mãe e ela não realizou, não é o meu sonho. E se eu realizar o sonho dela, eu vou viver numa tentativa e numa expectativa de fazer algo que na verdade não está dentro de mim. Eu estou vivendo o sonho do outro. Mas é o da minha mãe. Mas você não é a mãe, você é a filha. Você está trocando de posição, você também não vai conseguir realizar. Porque se a mãe não conseguiu realizar um sonho, como é que o filho vai realizar? A não ser que este sonho seja de ambos. Ambos têm o mesmo sonho.
Não, eu e mamãe temos vontade de tirar todo esse ladrilho e botar preto com faixas rosas. É o meu sonho, eu vou em busca disso. Mamãe não conseguiu, mas eu também já estou guardando dinheiro e nós vamos fazer isso. Porque às vezes você está vivendo o sonho de alguém que na verdade também não era um sonho dele, colocaram nele sonhos impossíveis de realizar, que a pessoa envelhece, morre e não consegue realizar um sonho. Muito das coisas que as pessoas se frustram, incapacitado de gerar expectativa para concluir a sua vontade, é que ela está vivendo vontade do outro. Do outro, do outro. Era vontade do meu pai que eu fosse médico, eu carrego essa frustração para a minha vida, quero que o meu filho seja médico, meu filho carrega essa frustração na sua vida, quer que o meu bisneto, que o neto, e fica essa cadeia degenerativa de emoções frustradas numa geração inteira de pessoas doentes, doenças psicossomáticas sem origem na medicina, porque são doenças emocionais. E você sabe, meu pai morreu com 3 AVC. Você sabe o que acontece? O AVC é uma doença emocional. E nós vamos falar essa semana. Sabe o que acontece? Quando você vive a frustração dos outros, você carrega entulhos emocionais. E é isso que você precisa parar de fazer. Você tem que aprender a não viver a vontade dos outros na sua vida. Você tem que ter liberdade emocional, independência emocional nas suas ações. Você não pode agir com aquilo que os outros sentem e pensam. Você tem que agir segundo a sua vontade. É claro que há algumas exceções em benefício da coletividade. Agora, você deixar de viver, você deixar de fazer o que lhe apraz, do que lhe traz bons pensamentos, emoções, viver uma vida estável, equilibrado emocionalmente, para ficar aqui roendo as unhas, você está fadado a um AVC. Sinto muito. Você precisa desacelerar. Você precisa parar com isso. Você imagina? Eu fui visitar a minha mãe uma certa vez e era um dia que eu não poderia ir. E eu avisei ao pessoal que eu não poderia ir e minha irmã estava trabalhando. Quando eu cheguei lá, a enfermeira me disse: a sua mãe fica tão bem quando você vem. Que ótimo, que bom. Vem amanhã. Falei: amanhã não posso. Poxa vida, você não quer ver a sua mãe bem? Você vê a interferência emocional que as pessoas querem colocar na minha vida? Eu quero ver a minha mãe bem, eu quero ver a minha mãe curada, mas eu não posso viver as emoções dela na minha vida. Eu não posso morrer para que ela viva, até porque 94 anos de vida não vai acrescentar se eu parar aos 58. E é isso que a gente precisa, porque a gente vai criando um escudo parental. Cara, mas é a minha mãe. Eu sei que é a minha mãe. Mas existem coisas que eu vou fazer e que não vai resolver. E aí eu ficarei frustrado. Sem poder resolver absolutamente nada. É preciso compreender a ordem cronológica das coisas. O meu pai tinha um sonho que ele não realizou. E quer jogar esse sonho em cima de mim. Só que este não é o meu sonho. Primeiro, porque eu não tenho nenhuma vocação na área da medicina. Segundo, que uma faculdade de medicina é quase 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. E existem pessoas, a exemplo disso, tá? Porque existem pessoas que estão frustradas aí. Era o sonho da minha mãe ter um neto. Ela não consegue ter um filho. Ela faz exame, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Faz todo tipo de processo. Adota. Adota, não consegue. Quando consegue, a criança cresce, é um problema. Sabe por quê? Porque querem viver o sonho dos outros. Ah, era o sonho da minha mãe ter um puxadinho aqui do lado.
Eu vou fazer um puxadinho aqui, só para mim de vez em quando olhar e falar: olha, mãe, onde a senhora está? A senhora veja o puxadinho que eu fiz, eu realizei o seu sonho. Que loucura! A gente vai se entregando a essas coisas, vivendo a frustração dos outros, sendo frustrado em nós mesmos, porque você não pode viver o sonho de ninguém. Você tem que viver o seu sonho, os seus objetivos e os seus ideais, respeitando que cada um tem vontade própria. Mas se eu não fizer isso, o meu irmão vai deixar de me amar. Alô, escute aqui uma coisa, por favor. Dê o direito das pessoas não gostarem de você. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum quando alguém diz assim: aquele cara não gosta de você, Geraldo. As pessoas têm o direito de não gostar de mim. Aprenda, por favor, e nunca mais esqueça o que eu vou te falar. Você se ama. Ponto. Sabe por quê? Porque você jamais vai encontrar alguém que se ame mais do que você. Então você não vai ser frustrado na área do amor. Você entende que você se ama. Então, se você entende que você se ama, você entende que nessa sua relação com você não vai haver mentira, você não é capaz de mentir para você, não vai haver falsidade, você não é capaz de enganar você, não vai haver abandono, porque você não é capaz de se abandonar. Então, dê o direito das pessoas não te amarem, dê o direito das pessoas não te odiarem, dê o direito das pessoas não gostarem de você, entendendo que você se ama, você se gosta, você não se abandona. E aí você não vai viver frustrado, porque as pessoas estão tombadas, frustradas. O que foi? Ele foi embora. Você foi embora? Mas eu não consigo pensar assim. Então sofra. Então viva a frustração dos outros. Então carregue o peso dos outros. Então coloque a mochila da frustração e viva infeliz. Viva com dores. Dores que não podem ser diagnosticadas, porque são de origem emocional, armadilhas que você criou para você mesmo entrar. Você amou quem não te ama. Deu carinho a quem é grosso e mal educado. Tentou realizar a vontade dos outros que não era a sua. Qual foi o resultado? Qual é o diagnóstico na mente? Frustração. Sua? Não. A que você quis viver dos outros. Ele não foi, você quis ser por ele. Ele não faz, você quer fazer por ele. Ele não sente, você sente por ele. E aí? E aí deu no que deu. Olha como você está vivendo hoje. Deveria ser uma pessoa sem essas armadilhas mentais, deveria ser uma pessoa mais segura, equilibrada, mas você não entende. Não entende que as pessoas vão dando desculpas sobre ela mesma. Né? Eu vi alguém botar aí: o amor incondicional. Só quem ama de forma incondicional é Deus. Só Deus me ama de forma incondicional. Eu não amo, ou ninguém fora de mim me ama incondicionalmente. Quer ver? A sua mulher te trai. Você continua amando? O amor só existe até a vírgula. Amor incondicional é de Deus. Nada me separa do amor de Deus. Eu não sou frustrado na relação com Deus. Mas se eu não entender que as pessoas têm o direito de me trair, de me ferir, se algum dia minha mulher me trair, nenhum homem perdoa. Ele aceita, mas não perdoa. Rompe o casamento, não é mais a mesma coisa, fica essa ferida na mente, vivendo frustrado. Ela não poderia ter feito isso. Não poderia por quê? Ele não deveria ter feito isso comigo. Eu não poderia ter feito com ela. Isso são pessoas que vai dando valor às imperfeições, frustrado diante da vida, querem dar desculpa daquilo que era inevitável. Não viva a frustração dos outros. Amor incondicional, fazer pelo outro. Faça o bem sem olhar a quem. Perfeito. Se esperar alguma coisa de volta, vai ficar frustrado. Porque você faz tudo para todo mundo, uma hora vai querer que as pessoas façam por você. Faça o bem sem olhar a quem. É o que eu faço. Se tiver relação nisso
e esperar que alguém retribua, vai viver uma vida frustrada e depois vai dizer, tá vendo? Eu faço para todo mundo, ninguém faz por mim. Tá vendo aí o que ele fez? Ele não deveria ter feito isso comigo. Eu fui uma pessoa assim, eu fui uma pessoa A. Preste atenção. Não leve o peso dos outros. Não viva a vontade dos outros. Tenha independência das emoções alheias. Viva dependente de você mesmo e seja feliz. Assim é, já no melhor dia, 11h40 eu tô de volta. GG tá on.